Olá, eu sou Roberta Andreani Renault, advogada criminalista, consultora jurídica de advogados iniciantes e seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo sobre a série onde estamos tratando dos principais obstáculos enfrentados pelos criminalistas. E nesse quarto vídeo eu tenho uma pergunta muito direta e séria para fazer para você. Você está satisfeito com a sua advocacia? O seu escritório tem trazido os resultados que você pretendia? E com relação à captação de clientes, você tem captado muitos? Captado aqueles que realmente precisa e deseja? Bom, se a sua resposta for sim, parabéns! Continue dessa forma. Apenas sugiro que empregue algumas outras técnicas para aprimorar os seus resultados. Agora, se você disse não a essas respostas, eu acredito que esse vídeo poderá ajudá-lo e muito. Como consultora jurídica, eu tenho sido indagada quase que diariamente sobre a fórmula mágica para se chegar ao sucesso, para a fórmula mágica para ser bem-sucedido na advocacia criminal. E é claro que eu, em resposta, digo que não existe fórmula mágica. Eu não acredito em passo a passo. Eu não acho que é dessa forma que você terá lucro, que você atingirá bons resultados. Agora, eu acredito que se você tiver determinação, transpiração, foco e muita disciplina e planejamento, você tem a grande chance de atingir aquilo que tanto sonha. Veja bem, se por um lado não existe fórmula mágica, você pode e deve olhar ao seu redor e verificar que alguns advogados de renome, destacados no nosso mercado, eles costumam agir da mesma forma ou de forma semelhante. Eles costumam pensar de forma semelhante também. Então, são os atos e o mindset, né? A forma de pensamento. Então, se você seguir algumas orientações que esses advogados costumam adotar na vida cotidiana, não é que você terá a garantia absoluta do seu sucesso como advogado, mas o caminho estará muito mais propício. As chances de você acertar serão muito maiores. Então é isso que eu quero te passar. 10 orientações que são comportamentos adotados pela grande maioria dos advogados renomados. Primeira delas, estude. E quando você achar que já sabe todo o conteúdo, estude ainda mais, porque não existe nada pior que um advogado que não tem um conhecimento da sua área. Se você é procurado no seu escritório por um cliente e você dá uma orientação equivocada, a chance dele se consultar com outros advogados existe, e se ele sabe que está equivocado, que você está equivocado, ele com certeza vai queimar a sua reputação para quem ele conhecer. Número 2, estou aqui na minha listinha. Junte-se aos grandes. Então, se aproxime desses grandes advogados, dessas pessoas que chegaram ao sucesso. Procure saber como que elas chegaram. Se você as conhece, tem essa forma de aproximação, aproveite. Se não tem essa intimidade, existem outras formas de aproximação. Procure através da internet, através de obras bibliográficas, ou então tenha a cara e a coragem de procurá-las pessoalmente, por que não? Então, quando você está aproximada, quando você caminha com essas pessoas, a chance de crescer é muito maior. Número 3, observe e muito. Quando eu fui fazer a minha primeira audiência, antes disso, eu passei algumas tardes assistindo audiências anteriores, em várias criminais diferentes. Por quê? Porque eu queria ver como que o juiz se posicionava, como que reagiam as testemunhas e o advogado de defesa, que tipo de perguntas ele fazia. Isso é muito importante, você saber a dinâmica de uma audiência, né? E o relacionamento entre os operadores do direito com a vítima, com o acusado e etc. Jamais, e aí eu digo, repito, jamais participe de um ato processual que você não saiba o que vai fazer, porque eu não preciso nem dizer qual será o resultado, né? Por favor. Número 4.
Coloque-se sempre no lugar do cliente. O cliente te procurou? Imagine que você é esse cliente e que está precisando de uma assistência jurídica. O que você gostaria de receber do advogado? Através dessa pergunta, você vai saber exatamente como agir com esse cliente e como prestar o seu serviço jurídico. E acredite, você quer impressionar esse cliente para que ele o quê? Possa fazer a divulgação gratuita do seu trabalho. Vamos ao número 5. Exponha-se, por favor, saia da zona de conforto. Não adianta, já falei isso várias vezes, não adianta ficar no escritório de advocacia esperando o cliente cair do céu. Vá, se exponha nas mídias sociais, se exponha em congressos, converse com juízes, se aproxime até dessas próprias audiências mesmo, aprenda a se relacionar com essas pessoas, faça um contato, um networking, isso será muito valioso para você e você vai se tornar visível no mercado, ok? Número 6, padronize, organize a sua rotina de trabalho. Isso é muito importante. Você tem que se organizar de uma forma em que o serviço jurídico seja realizado da melhor maneira possível e no menor custo e tempo. Eu já vi em escritórios grandes o administrador delegar a 2 estagiários diferentes tarefas no mesmo lugar, no mesmo fórum. Por exemplo, cópia de um processo e despacho de um juiz. Para que você vai usar 2 estagiários para fazer trabalhos no mesmo lugar se um pode fazer? Se ele souber se organizar, se ele chegar mais cedo, não é isso? Isso é apenas um exemplo. E se você está começando sozinho, não tem ainda estagiário, nada disso, se organize. Bom, segunda-feira eu vou no Fórum da Capital, então eu vou ver tudo que eu preciso acompanhar lá, vou chegar num horário X para poder desempenhar todas essas tarefas e não ter que voltar outros dias, porque quantas mais vezes você voltar, mais tempo você perde, dinheiro, e tempo e dinheiro é realmente tudo hoje para o advogado, correto? Mais uma, delegue poderes. Hoje talvez você esteja trabalhando sozinho, mas assim que você tiver uma oportunidade de contratar um funcionário e poder delegar funções menores, faça isso, porque aí você poderá se dedicar ao que realmente interessa, aquilo que poderá trazer um resultado satisfatório para você, para o seu escritório e principalmente para o cliente. Número 8, precifique os honorários. Aprenda a cobrar, por favor. Antes de fechar qualquer contrato, saiba sobre as fórmulas de precificação. Saiba que um contrato de assistência num único ato, um inquérito policial, por exemplo, é diferente da fórmula de cálculo de um acompanhamento de um processo por 2 anos. Aprenda, busque conhecimento. Número 8, preserve a sua imagem. Um advogado, para ser contratado, ele tem que manter uma certa seriedade, credibilidade. Então, não se exponha de forma constrangedora nas audiências e na sua vida social. E número 10 é o marketing jurídico. Essa vai ser a forma que você vai se relacionar com o seu cliente, com os seus parceiros de outras áreas, com os demais operadores do direito, e assim você se transformará numa autoridade. Gente, estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês anotem todas essas orientações e comecem a segui-las, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã com o nosso 5º e último vídeo. Tchau, gente!